Porque as pessoas, gente, acabou a pandemia, já quero começar na polêmica Pra quem? pra gente... Pro brasileiro, parece que acabou. Então, não. Isso é bem doido, né, ô Luan? Ô, É. Luana, isso é muito porque eu tô te falando por mim, tá? Não é doido, não, é perigoso, né? Muito mais do que doido é perigoso, eu acho. Porque as pessoas, de uma forma geral, elas não têm obrigação de saber das coisas, mas Certo. elas têm obrigação de serem informadas da forma correta, né? Para que elas consigam tomar as decisões mais lúcidas, se protegerem se for necessário, né? Dizer o que elas... Entender qual é o risco pessoal que elas têm. E eu acho que elas têm sido muito mal informadas, em grande parte do tempo, deliberadamente mal informadas, para servir um outro tipo de objetivo. Propositalmente. Deliberadamente. É um planejamento, é sério, né? Então, assim, isso é muito complicado. Então, não mudou, né? A pandemia não acabou, é óbvio que não acabou. Mas o que acontece é que ela é uma coisa dinâmica, né? Ela vai evoluindo, vai mudando de patamar, ela responde ao que a gente faz. Então, quando você começa a vacinar, quando você usa máscara, quando você faz tal coisa, isso é uma relação. Essa relação ela vai mudando e vai levando para outro patamar. Agora, sei lá, meia hora atrás, uma hora atrás, o estado de São Paulo voltou atrás no uso de máscara em ambiente fechado. Porque aumentou um monte de internação, eles já estão se preparando para aumento de óbito. Quer dizer, não acabou para ninguém. Uma canetada não acaba com uma questão médica ou de saúde pública. Mas informação correta, de uma maneira que as pessoas entendam, que elas consigam, né, fazer alguma coisa que de fato mude o dia a dia delas para que elas se sintam mais seguras, isso acabaria com a pandemia. Mas a gente não está lá, né? Você sabe por quê? Eu até cortei o nosso assunto ali para já dar um punch na gente aqui, porque e você levou para um lado que eu gostaria de ter levado, da questão da comunicação, porque é o que eu faço aqui. Lá desde o início, eu acho assim, e eu tenho muita liberdade de falar com você que eu acho, porque eu realmente acho. Eu sou um cidadão comum e eu vivo muito na pele que a grande maioria do brasileiro vai viver, porque eu lembro de assistir gente falando, máscara é só pro cara que tá infectado, você não precisa ter máscara de jeito nenhum, aí depois era máscara. Aí nós vamos fazer o lockdown para poder liberar um pouco os hospitais, pra gente estruturar e depois tá liberado. E não tá... Acho que a gente faltou muito pra gente, eu falo pra gente, o cidadão, o povo. Galera, deixa eu explicar uma coisa, a gente também não tá sabendo muito bem o que tá acontecendo. Não. Então, você acha que faltou um pouco de humildade? Total, né? Eu acho que assim, tem não é do agente de saúde, não, é do político e de todo mundo. Não, né? Eu acho que de todo mundo, na verdade. Porque assim, se você pensar historicamente, sempre houve uma grande distância entre a ciência e as pessoas, pelo menos na cabeça das pessoas havia uma distância. O que a pandemia fez foi mostrar que não existe essa distância coisa nenhuma. E aí trouxe a ciência e o processo científico, você descobrir medicação ou você entender como é que é uma doença nova, para os olhos das pessoas. Porque antes isso acontecia dentro dos laboratórios, nos hospitais, nas coisas. De repente, todo mundo, no mundo como a gente tem agora, todo mundo sabe de cada passo, né? Hoje as pessoas discutem vacina e medicação e não sei o quê, como se fosse assunto de boteco. Isso nunca tinha acontecido. Então, essa aproximação, ela foi aos trancos e barrancos. Muita gente disse isso lá no começo, que a gente precisava ter tanto a transparência quanto a humildade de mostrar que a gente estava aprendendo junto. Porque assim você conquista a confiança das pessoas. Olha, eu não estou dizendo que é assim ou que vai ser assado, eu estou dizendo que pelo que a gente sabe, nesse momento é isso, amanhã pode ser um pouco diferente, e assim a gente vai. Aliás, essa é uma dica para quem está em casa, né? Toda vez que alguém falar assim, eu tenho certeza absoluta que é desse jeito, você desconfia. Porque a ciência não tem nada de certeza absoluta, né? A ciência, ela é uma verdade relativa de ponta, quer dizer, ela muda o tempo todo, ela é relativa, ela é de ponta porque ela é a última coisa que a gente está conseguindo juntar. De momento, né? É de momento. Amanhã, conforme eu tenho mais informação, ela muda. Então, eu acho que grande parte da população entendeu isso, mas você tem que imaginar também que é muito difícil para as pessoas, no momento de desespero, né, de medo, dessas coisas, elas acompanharem isso tudo. Dá muito mais segurança quando você fala assim, não, eu tenho certeza, então você não se preocupa, ou toma não sei o que dá certo. Então, eu acho que as pessoas procuraram muito isso, né? Algumas pessoas procuraram muito isso, e isso cobrou um preço. Mas eu acho que teve muita arrogância, sim, a arrogância da própria ciência,
que precisava fazer um meia-culpa, né, e aproximar das pessoas, de profissionais de saúde, de políticos, de gente que não sabe coisa nenhuma, mas achou que tinha que aproveitar a onda do momento, que era falar sobre isso, né? Então, o grande problema dessa história é que afeta todo mundo, não afeta só um pedacinho, né? Ou uma pessoa ou outra, afeta muita gente. Então, eu acho que a gente tomou um rumo que talvez não tenha sido melhor, né? E eu te falo mais. E aí, eu voltando na história da comunicação, os jornalistas, a imprensa também tomou um rumo muito complicado. Porque eu vou falar com você, naquela época lá, no pico do Mandetta lá que eles ficam brincando, eu parei de assistir televisão, cara. Porque eu tava ficando com depressão. Desespero, né? Desesperado. Porque era só as piores notícias. Que beleza, era um problema difícil realmente. Mas, pô, acho que a forma como você traz a informação também atinge. Tava sendo uma coisa depressiva, cara. Eu acho que eu tava ficando doente de outras coisas. Sabe eu como? acho que tem um problema que é assim, ó, você tem e deve trazer a informação como ela é. Às vezes a informação é ruim, você tem que trazer a informação ruim. Mas você tem que trazer de um jeito que a pessoa consiga fazer alguma coisa com aquilo. Certo. Que se ela não consegue fazer nada com aquilo, ela só é depósito de informação ruim. E aí ela entra em desespero. É natural. Então, assim, naquela época era, tá vindo um treco esquisito, uma doença estranha, tá matando gente. Beleza, mas tô vendo que o troço tá ruim. Mas o que eu faço, então? Né? Que se ela não tem nada para fazer, se a pessoa normal, né? Assim, que eu quero dizer, não cientista, não médica, que tá lá vivendo a vida dela e tá vendo o trem chegando, como é que ela se protege daquele negócio? Então, eu acho que foi um período muito difícil, que eu espero que a gente tenha aprendido lições dele, porque certamente a gente vai enfrentar coisas parecidas no futuro. Então, se a gente aprendeu lições, a gente vai ter menos trauma ao passar por coisas semelhantes. Eu comecei com aquele corte de, tipo, você contando essa história para a pandemia acabou, para chegar nesse assunto a gente sem querer combinou uma coisa. Porque não vai acabar nunca mais. Eu não quero dizer a pandemia, mas essa doença. Ela sempre vai estar aí. Ela sempre vai estar aí. Para sempre. Para sempre. Ela vai fazer parte do que a gente conhece, né? Desse grupo de doenças que a gente conhece. Ela vai ficar por aí. A ideia é que ela pese menos na vida das pessoas. Que ela pese menos no sistema de saúde, que as pessoas tenham mais acesso a ferramentas para se proteger e tudo mais. Mas eu acho que o grande cansaço das pessoas é que, gente, só tem 2 anos, né? Estamos no 3º ano. Parece que a gente passou 15 anos nesse meio tempo. Parece. Né? Só que a gente só tem 2 anos e pouco. Então, assim, em termos de ciência, o que a gente avançou nesses 2 anos e pouco, conhecendo uma doença que a gente não sabia da existência antes, é uma coisa tão fenomenal, mas a gente ainda está aprendendo muita coisa. Então, a gente ainda tem um caminho pela frente com relação à própria Covid, como é que a gente protege melhor, como é que a gente desenvolve vacina melhor, como é que a gente faz medicações mais baratas, como é que isso chega na vida das pessoas de uma melhor forma, enfim. Tem um monte de coisa ainda para aprender, mas sim, a doença vai ficar. É a mesma coisa que aconteceu com a influenza, com a gripe, né, há tanto tempo atrás, com outras doenças que apareceram e que foram muito complexas no seu início, e depois a gente foi aprendendo a lidar com elas. Mas eu sou uma pessoa muito otimista nesse sentido. Eu acho que a gente avançou tanto nesses 2 anos e meio que, por mais que a gente esteja cansado, a gente tem uma perspectiva muito boa para frente. Só tem que fazer a coisa certa.